Antes de falarmos o que é as leis herméticas e como podemos usar essas leis nas nossas vidas, precisamos entender o que é uma lei, né? As leis, elas são uma regra, são regras ou normas criadas por uma autoridade, né? Geralmente um estado, um político e tudo mais que cria leis para regular o comportamento das pessoas ou então da sociedade. E essas leis, elas meio que estabelecem direitos, deveres e punições, garantindo assim que a sociedade ela possa conviver mais organizada e teoricamente mais justas, né? E as leis elas podem ter diferentes origens e objetivos, como por exemplo, ela pode ajudar a proteger os indivíduos, ajudar a preservar o seu patrimônio, ajudar a regular as suas atividades econômicas e daí por diante, né? E existem diferentes tipos de leis, como por exemplo, tem as leis naturais, né? Que são aquelas leis que derivam da própria natureza, coisas que acontecem, como a gravidade, por exemplo, sobrevivência e tudo mais. Existem as leis civis, que são criadas para reger relações privadas, como por exemplo contratos, né? Casamento, propriedade e tal, enfim. Existem as leis criminais, que é aquela que vai de defender de algum crime, de alguma coisa, e também te punir caso você haja contra os princípios dessa lei e tudo mais. E tem as leis morais, que elas são mais guiadas por princípios éticos. É, não necessariamente imposta pelo Estado, né? Talvez por religiões, talvez por questões filosóficas e tudo mais, enfim. E na prática, uma lei é um contrato social, onde ela funciona quando há um equilíbrio entre a liberdade e a ordem dos indivíduos, né? E o que é uma lei universal, né? Antes de falarmos a respeito sobre as leis herméticas. Uma lei universal praticamente é um princípio, uma regra que ela se aplica em todas as situações, todas as épocas, todos os contextos, lugares, enfim, tudo sem exceção, né? E ela vai transcender esses contextos culturais, sociais, históricos e é imutável, né? Essas leis. Por exemplo, eu posso chegar num chinês e falar para esse chinês falar que não é para ele pular de um prédio, porque existe uma lei, uma coisa chamada lei da gravidade, que se ele pular daquele prédio, ele vai virar patê lá no chão, ele vai se arrebentar todo, ele não vai voar, sabe? Então esse chinês ele vai entender, ele vai saber que essa lei ela é prática, ela funciona no país dele, funciona na cultura dele, funciona na sociedade em que ele está inserido. Assim como eu também posso falar para um japonês, para um africano, para um brasileiro, enfim, para todas as pessoas, cultura, povos, porque são leis que se aplicam em todos os contextos, vamos dizer assim, sociais e tudo mais. E vai ter diversos tipos de leis universais. Tem as leis da natureza, né, que são as leis mais da física, né? Existem as leis morais e éticas, que foi do que eu disse, que é questões mais filosóficas, né? É, que discutem sobre princípios como não matar, não roubar, enfim, e a validade dessas leis, como por exemplo, essa regra do não matar, não roubar e tudo mais, ela se aplica em todos os contextos, em todos os povos e tudo mais. Todo mundo sabe que roubar é errado, todo mundo sabe que é, se atentar contra a vida de uma outra pessoa é errado, sabe? Tudo mais. Tem aquilo que Kant chama também, que é o imperativo categórico, né? Que sugere que agir apenas de acordo com as máximas, né? Que elas possam se tornar uma lei universal. Aí tem as leis espirituais, tem as leis metafísicas, e é daí que vamos focar nessas leis, que são as 7 leis herméticas. E o que é as leis herméticas, né? O que são as leis herméticas? As leis herméticas, elas são os princípios universais que, segundo Hermes Trismegisto, né? Elas funcionam de acordo com todos os níveis todos os níveis do universo, né? Podemos dizer assim que elas vão funcionar pelo nível o plano físico, o plano mental e o plano espiritual.
elas, independente, sabe, em que plano seja, elas vão estar agindo de acordo. E elas foram popularizadas no livro Kybalion, que foi publicado entre, sei lá, 1908 ou 1914, por aí. Por um cara, alguém, eu não sei, chamado os Três Iniciados, né? Que não quis se identificar e tudo mais. Provavelmente pelo contexto, né? Da sua época e tudo mais. Que basicamente sintetiza os ensinamentos atribuídos a Hermes, né? Hermes Trismegisto. E Hermes é uma figura assim, sei lá, mítica, que une sabedoria egípcia, sabedoria grega, enfim. Em alguns lugares vai ser chamado como Hermes, outros lugares como Tote, outros lugares como Ibis e daí por diante. E, e essas leis, esses conhecimentos, era sempre passado de boca a ouvido, né? Nunca foi algo escrito. A primeira vez que foi escrito, passado adiante, foi no Kybalion, né? Passou algumas dessas leis e tudo mais. Enfim, por isso que não se identificaram, né? Está como os Três Iniciados, não se sabe quem é e tal. E como podemos aplicar essas 7 leis na nossa vida, né? Eu vou dar o exemplo aqui nesse vídeo, do da academia, né? Eu gosto muito assim eu vou tentar sintetizar de uma forma prática para que você possa entender, ficar mais fácil para o entendimento dessas 7 leis, só que você pode aplicar em qualquer questão da sua vida, em qualquer área. Como eu disse, ela se aplica em todos os níveis assim de consciência, todos os planos, seja mental, emocional, seja físico. E você pode aplicar isso nos seus relacionamentos, você pode aplicar isso na sua carreira, você pode aplicar isso no seu desenvolvimento pessoal, pode aplicar em qualquer contexto, qualquer situação. Eu vou focar no desenvolvimento pessoal aqui, no treino, na academia e tudo mais. E mesmo que você não é o cara da academia que não gosta de treinar e tudo mais, você vai entender esses conceitos e você vai aplicar em qualquer outra coisa, sabe? É só você tirar o contexto da academia, tirar o contexto do treino e pega para qualquer outra coisa. Vamos falar a primeira lei, que é a lei do mentalismo, né? Nessa primeira lei, no livro diz que o todo é mente e o universo é mental. O que isso significa? Que tudo que existe é uma manifestação dessa mente universal. Os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. E o universo, ele é uma projeção dessa consciência. Se você pegar todo o universo, tudo que já foi construído, tudo que você vê, uma casa, um avião, uma bola, sei lá, coisas que tá vindo na minha mente. Perceba, tá vindo na minha mente. Tudo que você vê que foi criado, primeiro passou por um plano, o plano das ideias, aquilo que Platão chamava de plano das ideias. Aí a pessoa vai, ela planeja de como ela quer construir a sua casa, quer construir o seu apartamento e tudo mais. Ela desenha lá no papel, faz a planta lá no papel e tudo mais. Ela começa a correr atrás de orçamento, começa a correr atrás de empréstimo, começa a comprar material, começa a fazer um monte de coisa até chegar naquele momento que a casa dela tá lá, sabe, de pé. E ela fala: caramba, eu construí a minha casa, olha a casa bonita, não sei o que. Só que essa casa primeiro, ela foi se manifestando em outros níveis de manifestação, nível mais mental, vamos dizer assim. E depois ela passou a se tornar algo físico. E na academia, no contexto da academia, por exemplo, como que você pode usar essa lei? Você tá lá treinando, fazendo seu treino e tudo mais. Se você é um cara que tem um objetivo, se você é um cara que tem foco, se você é um cara que sabe aonde você está querendo chegar, você desenhou, fez um desenho no mapa, sabe aquele mapa do pirata que tem aquelas linhas para você percorrer e tem um xizinho que é onde você quer chegar, o seu objetivo? É isso que você vai desenhar na sua mente. Como você gostaria de chegar naquela situação, naquele objetivo, e você vai traçar esses planos. Você vai ver os obstáculos que existem, como você vai ultrapassar esses obstáculos. Porque não é só treinar, não é só você ficar que nem louco lá pegando peso, que nem um maluco, sem ter estratégia, sem você entender o porquê você está fazendo aquilo. Senão você vai ser aquele cara que treina e depois logo em seguida desiste porque, sei lá, não tem objetivo, não tem foco nem nada do tipo. Sabe aquela pessoa que tá treinando e não sabe nem por que tá treinando? Simplesmente só tá treinando porque falaram que é bom treinar e não porque ela tem algum objetivo em mente, né? Então use essa lei do mentalismo
para, para você se beneficiar dos seus treinos, porque saiba que tudo que existe no universo, assim, na nossa vida, é projeção da nossa mente. E eu não tô falando naquela coisa da lei da atração, tipo, pense positivo para você alcançar. Não, não é essas coisas clichê, não. É aquilo que você foca a sua mente, o seu sistema límbico, ele vai te levar àquela situação. Porque já viu quando você sua esposa, sua namorada, sei lá, tá grávida e você passa a ver um monte de grávida à sua volta e você fala: caramba, agora eu só vejo mulher grávida porque o seu sistema límbico entendeu que gravidez é importante e você passa a ver um monte de mulher grávida. Ele te coloca certas situações a enxergar coisas que você não enxergava antes. A mesma coisa quando você foca no treino, quando você tem um objetivo e tudo mais, você vai ver situações, você vai ver coisas que você vai falar: caramba, eu fazer essa dieta aqui, essa dieta pode me ajudar no meu desenvolvimento e tudo mais. Se eu fazer isso, vai me ajudar e tal. Você começa a criar novas rotas para você alcançar o seu objetivo. Diferente daquele cara que ele só treina por treinar, sabe? Não tá nem aí com entender o porquê ele está fazendo aquilo. A segunda lei, né, é a lei da correspondência. O que é a lei da correspondência? A lei da correspondência diz que o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, e daí por diante. Na Bíblia é dito como assim no céu como na terra, né? Essa lei, né, ela diz que existe uma conexão entre diferentes planos de existência, o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Existem padrões que se repetem em diferentes escalas, no microcosmo e no macrocosmo. Coisas que você está vendo acontecendo no mundo, né, no planeta e tudo mais, e você vê que acontece dentro de você, te afeta de alguma forma. Você vê uma guerra da Rússia com a Ucrânia, você já está sendo afetado, porque você fala: caramba, e se isso se repercutir no mundo todo, tipo, haver uma guerra, uma terceira guerra mundial, e se não sei o que, e você começa a pensar e começa a ficar meio doido da cabeça, e porque você percebe que as coisas estão tudo conectado. A guerra tá acontecendo lá longe e ao mesmo tempo tá acontecendo aqui, você tá percebendo que isso pode te afetar de alguma forma e tudo mais. A lei da correspondência diz que o micro afeta o macro pode afetar o micro e assim vice-versa. Por exemplo, você está indo na academia, você vai treinar. Aí naquele dia que você está indo treinar, você teve uma discussão no seu trabalho, mas aí você saiu do seu trabalho e está indo para a academia treinar, você recebe, sei lá, o seu chefe te chama lá e fala: ó, não precisa vir amanhã trabalhar e tal, e te despede, né? Tipo, fala: não, não precisa, tudo bem. Aí te despede do trabalho, você tretou com o cara, foi despedido do seu trabalho, chega em casa, sei lá, fala pra sua mina que você foi despedido, que você vai vender o carro, que você vai fazer tal coisa. Aí sua mina, ela vai e te larga. Sabe aquela história? Vendeu o carro, acabou o amor? Brincadeiras à parte, mas assim. Aí sua mina te dá um pé na bunda, te dá um monkey brain, te troca você por outro cara. Acontece várias situações na sua vida, né? Aí você tá na academia lá treinando e sua mente está em loop pensando em coisas negativas, coisas que aconteceram. As suas emoções não estão legais. E se você não tá com a mente legal, se você não tá com as emoções legal, é impossível você manter uma harmonia no treino, você conseguir treinar bem, né? Porque a mente e as emoções desequilibradas, o corpo também vai ser desequilibrado, sabe? É como se fosse um reflexo, um espelho da própria vida. Sabe aquele cara que tem o quarto bagunçado, tem as coisas bagunçadas, ele vai pra academia, vai treinar, ele é bagunçado, ele deixa os pesos largados e tudo mais. Existe uma correlação, existe uma correspondência entre o comportamento dele e a situação, a vida dele como um todo, sabe? Nada está desconectado, né? Existe uma correspondência entre essas coisas. E o cara, ele pode fazer coisas com que ele não seja prejudicado por essa lei da correspondência, né? Ele precisa mudar essa vibração interna para que ele possa ter um treino mais equilibrado. E falando de vibração, vamos falar da próxima lei, que é a lei da vibração. A lei da vibração, ela diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né?
Nós somos feitos de átomos, nós estamos vibrando o tempo todo está surgindo pensamento na nossa mente, emoções que estão ocorrendo dentro de nós, às vezes emoções que não temos nem consciência que está dentro de nós e nos sentimos tristes, às vezes estamos eufóricos e não temos nem consciência do porquê estamos nos sentindo assim. E tudo no universo está em constante movimento, está em constante vibração. Existem as diferentes manifestações da matéria. A energia e o espírito são apenas diferenças de frequência, né? Nada mais do que isso. Até mesmo na física quântica diz que matéria é energia em estado sólido e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, tudo é energia. Não existe diferença entre matéria e energia, né? Você pega um cubo de gelo e você pega água. Ambos são água, só que um é água condensada, tá num estado diferente de matéria, de radiação e tudo mais, e o outro é líquido, sabe? Está no outro tipo diferente de manifestação. Então, se você pegar essa lei da vibração e utilizar ao seu favor, você pode, sei lá, aconteceu aquilo da correspondência que eu disse pra você, sei lá, a sua mina deu um pé na sua bunda, você saiu do trabalho lá porque brigou e o seu patrão te mandou embora, você vendeu seu carro, você tá atrás de trampo, você tá todo ferrado, sabe? Aconteceu um monte de coisa na sua vida. Aí, se você for treinar desse jeito, com a emoção, sentindo coisas ruins dentro de você, pensamentos ruins e tudo mais, você não vai conseguir treinar bem, sabe? Você não vai conseguir. Vai ser aquele cara que vai treinar e já querendo voltar para casa. Não vai conseguir treinar bem. Então você pode utilizar o princípio da vibração, a lei da vibração, para você meio que transformar a sua rotina de treino. Aí, vamos supor que você tá lá na academia, você chegou lá para treinar e aconteceu essas situações. Você tá até um pouquinho legal nesse dia, né? Você tá até bem. Só que do nada começa a tocar Raça Negra. Coloca a Raça Negra para tocar lá. Às vezes tem umas musiquinhas de corno e tudo mais na academia, mas aí começa a tocar a Raça Negra lá. E você lá sentado, pensando no que aconteceu, a sua mina te deu um monkey brain, trocou você por outro cara e tudo mais, e você fica se lamentando daquela dor emocional, do que aconteceu e tudo mais, e ali já era, filho. Você não consegue mais treinar corretamente, você não consegue focar no treino. Aí o que você pode fazer? Você faz um ritual, um pequeno ritual de que você tenta relaxar a sua mente, coloca um fone de ouvido e vai ouvir música que tem a vibração oposta, uma vibração que vai fazer, por exemplo, você... já viu aquele meme do tá o cara lá chorando, querendo se enforcar, que é o cara do sertanejo, aí chega a morte, que é o rock, corta e fala: para de se lamentar, seu corno, vai procurar outra mulher, para de ficar chorando aí. É tipo isso, você vai colocar uma música que vai refletir o seu estado de espírito de, por exemplo, eu gosto de música que me deixa mais agressivo na academia. Agressivo, quando eu digo assim, tipo metalcore, o deathcore e tudo mais. É um estilo que eu curto, né? E vai dar agressividade, virilidade, vai fazer eu querer destruir ali na academia, né? As máquinas, treinar com intensidade. Então, se você colocar uma música que vai refletir agressividade, que vai refletir você agir, você ter mais ação, aí você vai pegar, coloca aquele fone, ouve o teu metalcore, o teu deathcore. Eu tô falando no meu caso, você pode ouvir qualquer coisa que você queira ouvir. E você, aquela filha da puta fez aquilo comigo, não sei o que, e no ódio, sabe? Treinando no ódio da situação, do que aconteceu. Você vai usar o ódio como combustível para você meter o shape. Então, perceba que o ódio ele não é uma coisa ruim, mas ele é uma ferramenta que você pode utilizar. Então você está usando a lei da vibração. Não é porque você está mal internamente que você pode deixar aquilo te afetar. Você pode usar aquilo que você está sentindo internamente para te impulsionar a alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Já viu aqueles cara que fala que como foi que você construiu o seu shape? Aí fala, foi através de uma traição, foi através de uma dor que eu senti, né? É essa lei da vibração, sabe? O cara, ele soube utilizar, ele soube canalizar aquela energia de forma correta. Aí tem a outra lei, que é a lei da polaridade.
O que é a lei da polaridade? Essa lei ela diz que tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem o seu lado oposto. Por exemplo, você está dentro, do lado de dentro existe o lado de fora. Se existe a noite, existe o dia. Se existe o homem, existe a mulher. Isso tudo vai ter o lado oposto, né? A coisa oposta. Só que esses opostos, esses extremos, né? Eles se tocam. Na verdade, eles são diferentes graus da mesma coisa. Por exemplo, a água é quente, pode estar quente, a água pode estar fria, mas a água é a água. Existe um meio termo ali que é a água morna, que é a água quente e fria ao mesmo tempo, sabe? E a moeda, pega uma moeda, tem a cara e a coroa. Você pode escolher o lado cara, você pode escolher o lado coroa, mas a moeda é a moeda. Não deixa de ser uma moeda quando você escolhe o lado cara. Não deixa de ser uma moeda quando você escolhe o lado coroa, né? E e a compensação dessa dualidade, ela vai permitir que você transformar, você transmutar essa polaridade. Por exemplo, sabe quando você tá na academia, tá treinando lá, aí você rompe o seu pulso, você zoa o seu pulso e você não consegue treinar, fazer supino, fazer coisas assim que demanda você utilizar o seu pulso e tudo mais. Aí você tá com a perna, sabe aquele cara que tem um cambitinho, tem as perninhas fininhas e não treina a perna, ele pula os dias de perna. Aí chega o momento de você usar o lado oposto, você deixa um tempo, vai descansar. Sabe aquele cara que tá grandão na parte superior, mas a parte inferior ele tá totalmente destruído? Vai lá e treina a perna. Pega e arregaça no dia de perna lá, pula o seu treino lá de supino, lá fazer supinos, enquanto você está descansando o seu punho e tudo mais que você zoou, você lesionou, vai lá e treina a perna, faz outras coisas, aprende o que é passividade, de você descansar, porque o descanso é tão importante quanto o treino em si. É você usar a polaridade ao seu favor, sabe? Tem pessoas que não sabem usar a polaridade ao seu favor, elas acabam se prejudicando cada vez mais. Ela tá vendo que a situação tá feia, ela quer ficar persistindo naquela situação, ou então ela desiste. Eu tô com o pulso zoado, eu rompi meu pulso, então eu vou ficar um tempo parado sem treinar. Não, cara, vai fazer perna. Você consegue fazer perna, você consegue fazer outras coisas, você consegue fazer uma caminhada, você consegue fazer qualquer coisa, sabe? Vamos falar agora a lei do ritmo. O que é a lei do ritmo? Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe, tudo desce. Praticamente é a lei da vida, né? A vida, o universo, ele opera em ciclos. Ele opera em movimentos rítmicos, né? Quando você aceita esse fluxo natural das coisas na sua vida, você aprende a navegar nessas altas e baixas da vida. Sabe aquele cara que ele tá passando por aquela situação que eu falei anteriormente, de levou um chifre e tudo mais, e o cara, ele tá nas marés baixas da vida e ele não quer treinar, ele não quer fazer nada, ele tá desanimado, porque ele não entende que esses processos, eles vão acontecer. No momento você está na parte baixo da roda, né? A roda de Sansara, a roda da vida, né? Do qual você está na parte de baixo. No outro momento você vai estar na parte de cima, sabe? Você vai estar naquela frequência alta. Então, você pode utilizar as outras leis que eu falei. Aí que entra o que eu falei. Você não pode ficar focado só numa lei. Você tem que transitar nessas 7 leis. Lembra que eu falei da lei da vibração? Você pode criar uma vibração para que você saia dessas marés baixas, para que você possa voltar novamente para as marés altas da sua vida. Então, cerque-se de pessoas que não vão te prejudicar, porque as pessoas podem te prejudicar. Cerque-se de, sei lá, ouve músicas que vão te ajudar, te elevar, te trazer uma prospecção melhor para sua vida e tudo mais. Então, cerque-se de coisas que vão te elevar, né? Que vão fazer a sua vida fluir para cima e não para baixo. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem que aquele fluxo, né? Que às vezes estamos na maré baixa, às vezes na maré alta. Isso é um ciclo da vida. Eles vão acontecer. Só que você precisa, quando eles acontecem, esses ciclos naturais da vida, você precisa ter uma coisa chamada disciplina. O que é a disciplina? A disciplina nada mais é do que você tá no momento difícil, mas você vai treinar. Você tá no momento feliz, no momento alegre, no momento de bonança, você vai treinar. Porque a disciplina, ela não depende de motivação.
Aquele cara que ele sempre tá buscando motivação pra treinar, esse cara é a pior espécie, né, sabe? É aquela pessoa que quer motivação. Quando eu falo treinar, lembrando novamente, é qualquer coisa na sua vida. Se você busca motivação para fazer qualquer coisa na sua vida, você não vai fazer. Você tem que ter disciplina. Esqueça a motivação. Já fiz um vídeo aqui no canal falando, acho que eu fiz esse vídeo falando sobre esqueça a motivação e foque na disciplina, que a disciplina que é o carro-chefe, né? É o que vai transformar a sua vida e não a motivação. Se fosse eu esperar a motivação para eu poder estar fazendo esse vídeo aqui, eu não ia estar fazendo, eu ia estar jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa. É disciplina, você ser disciplinado, você buscar fazer as coisas assim porque você acredita que tem que fazer, sabe? Independente de como está a sua situação, como está as tuas ondas mentais, tuas ondas emocionais e tudo mais. E voltando novamente ao que eu disse, aí você pode utilizar a lei da polaridade, a lei da vibração, a lei da correspondência, a lei do mentalismo, porque todas essas leis elas vão te ajudar a criar uma base mais sólida e você não vai deixar com que as marés baixas te atrapalhem, sabe? Porque você entendeu que esses processos são processos naturais da vida. Aí vem a lei da causa e efeito. O que é a lei da causa e efeito? Toda causa tem o seu efeito e todo o efeito tem a sua causa. Nada na vida acontece por acaso, sabe? Tudo tem um resultado dessas leis universais. E quando você compreende essa lei, quando você entende que toda causa tem o seu efeito, você começa a tornar essas causas mais palpáveis. Você foca nessas causas para que os efeitos sejam aqueles que você gostaria que acontecesse na sua vida. Sabe aquela pessoa que vive reclamando da sua situação de ser CLT, de estar morando no Bostil, de estar vivendo uma vida de merda, de estar isso, estar aquilo, que só anda depressivo, só anda desanimado com a vida? Aí você vai ver a causa que esse cara sempre está alimentando são causas que estão levando ele a esse efeito. É aquele cara que chega uma sexta-feira à noite, ele vai pra balada, beber, pegar a mulher, vai curtir a vida, né? Ele nunca para pra pegar um livro, pra ler um livro, pra estudar, pra fazer um curso no Senai, pra fazer coisas que vão mudar a realidade dele. Aí ele vem e fala que a culpa é do Bostil, a culpa é dos presidentes, por mais que tenha essa parcela de culpa, por mais que exista a aleatoriedade na vida, acontecem algumas coisas malucas na nossa vida. Eu não tô querendo ser aquele cara parecendo aquele coach falando de causa e efeito e tal, que tudo tem a sua causa, tudo tem o seu efeito e tudo mais, enfim. Mas a causa e efeito elas são reais. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, isso que eu estou gravando, pode ter certeza que vai ter um efeito, seja positivo, seja negativo, seja neutro, mas vai ter um efeito. Toda causa tem o seu efeito, então foque nas causas, o que você anda fazendo no seu dia a dia para ter aquele efeito que você gostaria de ter. Tem até aquela frase do Henry Ford que ele diz: se você pensa que você pode, você pensa que você não pode, de toda forma você está certo, né? Você está co-criando a sua realidade. Por que eu digo co-criando e não criando? Porque você tem uma coparticipação na sua vida. Você cria a sua realidade quando você foca na causa do que você gostaria que acontecesse, né? Só que vai ter uma série de coisas acontecendo. Existem problemas governamentais, existem problemas sociais, existem problemas estruturais, enfim, vários tipos de problemas vão estar acontecendo que pode afetar na sua vida de uma forma que você não esperava, né? Mas só que muitas vezes vai estar acontecendo como se fosse alguma dessas leis que eu falei aqui e que você não tem consciência. Talvez você está desrespeitando algumas dessas leis que eu falei aqui e isso está te prejudicando. Vamos falar agora da lei do gênero, né? Para fechar, essa é a última lei. Aí você deve estar pensando: caralho, mas o Igor tá falando lei do gênero para falar de treino, de academia e tudo mais. Como é possível falar de lei do gênero para treino, né? É muito possível. Você vai entender. Olha só, o gênero ele está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Essa é a lei que está lá no Kybalion, né? Tudo no universo ele contém aspectos
masculinos e aspectos femininos. Os aspectos masculinos são aqueles que são ativos, são criador, são aspectos da ação, a brutalidade, coisas que envolvem questões masculinas, né? E os aspectos femininos é passividade, receptividade, intuição, emoções, essas coisas assim mais internas, né? Essas coisas mais interiores. E esses dois princípios, sabe? Essas duas forças, esses dois arquétipos, eles precisam estar em equilíbrio na sua vida, porque eles são necessários para a nossa criação e para o nosso equilíbrio nas nossas vidas. Vamos pegar o treino na academia para que você possa entender. O cara que vai lá e quer treinar igual um brutamonte, que só quer ficar pegando peso e não tá nem aí com de questões assim, cara, focar em aspectos femininos. Para com essa viagem aí, sabe? Eu quero é pegar peso e treinar igual um maluco, né? É só treinar pesado, comer e já era, sabe? Aí é aquele cara que não entende que para você evoluir nos seus treinos, ou seja lá em qualquer coisa que você está fazendo, você precisa da ação, você precisa ser um criador da sua vida, estar criando as coisas, estar agindo na sua vida, só que ao mesmo tempo você precisa de passividade e receptividade. Por exemplo, na academia, o cara que está focado no treino e tudo mais é muito estratégico, ele precisa de ter estratégia nos seus treinos. Se o cara ele não tem uma boa estratégia para alimentação, se ele não tem uma boa estratégia para a sua rotina de treino, se ele não tem uma boa estratégia de como ele vai alcançar aquele shape que ele gostaria de alcançar, ele não alcança esse shape. E a estratégia, ela é um aspecto que une esses dois, ele vai unir os aspectos masculino e feminino, porque olha só, para você ter estratégia, para você ser um cara estratégico, você vai precisar ser passivo, você vai precisar ser um cara reflexivo, sabe aquele cara que fica receptivo, fica refletindo sobre a sua vida, o que ele precisa fazer. Então é um princípio feminino da passividade, da receptividade, da reflexão, ele fica refletindo ali e tal. E então ele vai construindo esses aspectos, né, essas reflexões, essas coisas que vão levar ele àquela ação. Aí ele começa a agir, ele começa a ser um ativo, um criador, ele começa a usar o polo masculino. Então ele vai equilibrando essas duas forças, né? A força da intuição, que a intuição é você aprender a ouvir o seu corpo, que é muito importante. Quem treina sabe do que eu estou falando, sabe que você treinar sem ouvir o seu corpo é pedir pra você fazer cagada, sabe? É aquele cara que vai se lesionar, é aquele cara que chega na academia e pensa que é só pegar peso. Não, você tem que aquecer o seu corpo, você tem que fazer alguns exercícios pra você relaxar o seu corpo, aquecer e tudo mais, pra você não se arrebentar todo. Então, o cara, quando ele aprende a ouvir o seu corpo, ele vai aprender sobre postura, vai aprender que a postura é tão importante quanto a carga que ele está pegando ali, e tudo isso é o equilíbrio entre o masculino e o feminino, sabe? Os arquétipos masculino e feminino, esses princípios, né? Esses aspectos masculino e feminino. Quando você entende que você precisa equilibrar essas duas coisas, você começa a agir melhor na sua vida. Você vai se tornar um cara mais estratégico, um cara que sabe descansar quando precisa descansar e sabe agir na brutalidade quando precisa ser brutal, quando precisa arregaçar as mangas, sabe? Então, aprenda a utilizar esses dois aspectos na sua vida, sabe? O princípio masculino e o princípio feminino. E não só isso, fique transitando entre todas essas leis. Às vezes você está transitando lá no mentalismo, olhe o contexto do que está acontecendo na sua vida e pensa, será se é a lei da vibração? Será se é a polaridade? Será se eu não preciso estar agindo de um polo oposto para gerar um efeito contrário? Aí entra aqui a questão da causa e efeito, que talvez eu agindo numa causa X eu vou ter o efeito Y, e isso pode mudar a minha situação, mas isso eu vou precisar de usar a lei do gênero, o princípio masculino e feminino, que o
preciso ser um pouco mais passivo, receptivo, estratégico naquilo que eu quero criar e só depois agir. Eu não posso agir por impulsividade, aquele cara que age sem pensar no que está fazendo, porque vai vir a consequência. E essa consequência é o quê? Essa consequência é a causa e efeito, vai vir o efeito daquilo que ele fez. Aquela ação vai trazer um efeito oposto daquela ação. Então, se ele fez uma ação negativa, vai vir. Na verdade, não é bem oposto, né? Vai vir de volta aquilo que ele fez. A reação que ele vai ter, né? Daquela ação, né? Então, você fica transitando entre essas 7 leis. Às vezes você está lá na primeira lei, às vezes você está na sétima, às vezes você está na quarta e sabendo jogar ao mesmo tempo todas essas 7 leis. Aí você vai perceber, nossa, que moto chato. Você vai perceber que sua vida se torna algo mais equilibrado. Você começa a sentir um sabor maior na sua vida. Porque sabe aquele cara que, ó, existe a lei do trânsito lá, o farol tá fechado, você não pode atravessar o farol, né? Aí você vai lá e fala, não dá nada não tô vendo o carro aqui, eu vou atravessar, não sei o quê. Aí acaba acontecendo um acidente. Você não pode culpar ninguém além de si mesmo. Foi você que atravessou o farol fechado. Você sabia que estava fechado. É a mesma coisa nas 7 leis universais. Muitas vezes nós estamos agindo de acordo com a lei de forma contrária a ela, sabe? Não estamos respeitando essas leis universais, essas leis herméticas. E assim, quando você desrespeita uma lei, talvez você nem tenha consciência de que você está desrespeitando ela. Como, por exemplo, que eu falei do cara que reclama da vida, que só vive falando bostil, como tancar o bostil, que tá foda, que eu sou um CLT fudido, que sei lá o que, só vive reclamando. Mas é aquele cara que você vê toda sexta-feira no boteco, no barzinho, bebendo uma, curtindo, não quer pegar um livro para estudar, não quer fazer coisas contrárias para levar ele numa situação oposta daquela que ele tá vivendo, né? Então, se esse cara ele entendesse que ele é um co-participante dessa autodestruição, destruição, né, da vida dele, ele ia começar a fazer as coisas o contrário daquilo que ele está fazendo. Só que não, o cara ele não tem essa perspectiva, ele não tem esse entendimento de que muitas vezes é ele que está causando aquele sofrimento a ele mesmo. Às vezes vai ter causa externa, às vezes está acontecendo coisas, como no caso da guria lá que eu falei que trocou o cara por outro, porque por uma situação XYZ, o cara se sentiu mal com aquela situação. Não tem como ele mudar aquela realidade, não tem como ele fazer com que ela continue com ele, sabe? Mas o que ele pode fazer é controlar a si mesmo, é controlar os seus aspectos internos, controlar aquilo que ele está sentindo internamente, para não afetar nos treinos dele, não afetar na busca por um emprego, uma profissão, fazer as suas coisas e evoluir. E para isso ele vai precisar do quê? A lei do gênero. Ele vai precisar de sentar, ser mais receptivo, entender, refletir o porquê ele está passando aquilo, entender que ele não pode mudar aquela situação. Aí ele começa a utilizar o estoicismo, né? Que ele entende que não podemos mudar as ações das outras pessoas, mas podemos mudar as nossas ações, podemos mudar as nossas próprias vibrações. Eu posso mudar os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas ações, mas eu não posso mudar o da outra pessoa. Então ela foi embora, beleza, eu vou mudar a minha vibração, meter um fone de ouvido aqui, colocar aquela música que vai fazer eu destruir tudo na academia, que eu vou treinar pesado, chamando você de de FDP, melhor falar assim, porque a raiva ela é um combustível que vai te ajudar a você chegar naquele objetivo. Ela pode ser um instrumento construtivo também. As pessoas pensam que a raiva é um instrumento, é uma coisa destrutiva e negativa. Se ela fosse totalmente negativa e destrutiva, ela não existia, sabe? Tudo que existe tem um certo propósito, tem alguma utilidade, por mais negativa que pode parecer, né? Se você souber usar a raiva de forma consciente para você mudar a sua realidade, eu digo sempre isso, que o cara que está inconformado com a sua situação, que não está gostando da sua vida de merda e tudo mais, e se revolta com essa situação e faz alguma coisa, mas não impulsivamente, na loucura, né? Mas usando esse princípio
do gênero, ele pode se beneficiar muito na sua vida. Ele pode ser um cara que vai se beneficiar pra caramba. Diferente daquele cara que é sempre receptivo, é aquele cara que é sempre passivo, né? Aquele cara que só vive reclamando da situação e não faz nada. Ele deixa com que todo mundo, seja o Estado, seja a sociedade, seja os seus amigos, todo mundo tá sodomizando ele. E no final ele não faz nada, sabe? Aí é aquele cara que só vive lamentando da sua vida de merda, do porquê ele tá passando por aquela situação. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha curtido, espero que esteja curtindo esse formato de vídeo e tal. Eu vou fazer assim, durante a semana eu vou fazendo essas reflexões, trocando ideia de forma mais informal, um bate-papo e tal. O celular tá descarregando 5%. Fazendo de forma mais informal assim. E aos domingos eu tô planejando todo domingo soltar um vídeo mais bonitinho, com roteiro, edição e tal. Fazer um vídeo mais bonitinho, né? E durante a semana eu solto os vídeos assim, reflexão, sabe? Coisas que eu gostaria de compartilhar e tudo mais. Aí eu troco uma ideia. Assim, nossa, eu gravei esse vídeo. Eu tinha gravado ele, eu tava gravando aqui. Tinha dado 18 minutos falando e não tava gravando, né? Não estava gravando. Eu falei, caramba, que merda. Aí eu não ia gravar. Eu ia parar. Falei, não, vou gravar novamente aqui. Aí, agora tô vendo aqui, ó, 41 minutos de áudio. Falei, nossa, falando aqui mó tempo e não... Ainda bem que eu não esperei pra ver aqui, pra ver se tava gravando ou não, né? Com 41 minutos. Aí eu não ia gravar novamente, não. Mas é isso, espero que tenha gostado. Fique aí no canal. Aos domingos eu vou soltar uns vídeos bacana aí, mais roteirizado, mais bonitinho e tal, com edição, enfim. E durante a semana eu vou soltando esses vídeos mais simples, com a imagem, um jogo de fundo, algo do tipo assim, só trocando uma ideia, sabe? Passando algum insight, alguma ideia, alguma coisa que pode te ajudar de alguma forma, fazer com que você reflita a respeito sobre algumas coisas e que você possa utilizar essas coisas na sua vida, né? Tentar trazer coisas assim mais práticas e tudo mais. Enfim, algumas reflexões. Espero que esteja curtindo esses conteúdos mais informal, mais troca de ideia. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com aqueles que gostaria de receber esse vídeo e tamo junto.